الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O capítulo sagrado ao Alcorão que eu recitei é um capítulo que todos nós sabemos de cor. Está na nossa memória. Para além do capítulo ser muito pequeno, nós constantemente recitamos nas orações, mais concretamente, mas é um capítulo que tem uma mensagem muito ampla e muito vasta. Eu estava a dizer que é um capítulo que nós temos na nossa memória, não só esse capítulo, mas muitos outros capítulos. E o Corão é mu'jiza, é um milagre. O Corão é o único livro sagrado, para além de ser lido, é também memorizado. É o único livro em que milhares e milhões de pessoas memorizam e irão memorizar. Porquê? Porque o Corão em si é um milagre. E estamos a falar da memorização do Hifzul Corão em árabe. Por isso, quando a pessoa recita o Sagrado Alcorão, ou quando memoriza o Sagrado Alcorão, quando vê o Sagrado Alcorão, para além de receber as recompensas, dá-nos uma tranquilidade. E essa tranquilidade é espiritual. E nós não conseguimos expressar aquilo que cada um de nós sente quando vê o Corão, quando lê o Corão. Agora imaginemos se soubéssemos o que está lá, qual é a mensagem que o Corão contém. Então, voltando para o capítulo, o Al-Asr. Allah jura pelo tempo. Primeiro vou tentar fazer a tradução de cada palavra e o primeiro versículo, a primeira letra é o Waw al-Qasm. É aquele Waw que serve para o jurar. O árabe tem essa especialidade, podemos dizer assim. Então Allah jura pelo Corão. O Al-Asr, jura pelo tempo, desculpe. E há outros versículos em que nós vimos, por exemplo, o Ash-Shams, Allah jura pelo sol. O Al-Layl idha yaghsha, pela noite. O Ad-Duha. E há vários outros. Então, este juramento é feito sobre o tempo, o Al-Asr. O tempo é algo que tem um início e tem um fim. O tempo tem um início e tem um fim. E o nosso tempo começa desde que nós nascemos. O nosso tempo aqui no Dunya. Porque aqui no Dunya, aqui no mundo, para além de nós dependermos do tempo, também dependemos do espaço. Somos físicos,
Então dependemos do tempo e dependemos do espaço. E logo a seguir, o versículo, o primeiro, que é o Al-Asr, Allah diz que innal insana lafi khusr. Que sem dúvida que o ser humano, insan, o plural da palavra insan é nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس Nas, ya ayyuhan nas, ó humanidade, homens, plural. Mas neste versículo Allah está a dizer innal insana lafi khusr. O ser humano está perdido. Então, voltando para o primeiro e o segundo versículo. No primeiro versículo é um juramento que Allah faz sobre o tempo. Sobre o tempo. E logo a seguir Allah diz que sem dúvida que o ser humano está perdido. Tempo e ser humano. Nós passamos por várias fases, nós humanos, desde a primeira gota do sêmen. Min ayyi shay'in khalaqa min nutfa. O processo vida começa aí. O processo. Min nutfa. Khalaqahu faqaddarahu. Neste versículo, Allah utiliza só duas palavras. Há outros versículos em que o detalhe, tudo aquilo que se passa no ventre das mães, é como se fosse nos dias de hoje que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estivesse a fazer uma ecografia, que estivesse a ver todas as fases, mudgha, alaqa, tudo isto também vem no Sagrado Alcorão, sobre o ser humano. Allah especifica de uma tal forma todo esse processo que todos nós passamos e todas as crianças passam, todo o ser humano passa, Allah detalhou cada processo. Então o processo vida começa aí. Min nutfa. Khalaqahu faqaddara. Ele é que o criou. Faqaddara. E foi dando fases. No outro versículo, Allah o que é que diz? Ya ayyuhal insan. Aqui já é plural. Ma gharraka bi rabbikal karim. O que é que vos fez voltar-se contra ele? Que é o generoso. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. É aquele que vos criou. Fasawwaka, deu-vos uma fisionomia. Fa'adalak, justamente. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. E foi dando essas fisionomias. É detalhado. Então nós passamos por várias fases. A fase que começa a contar, podemos dizer assim, quando nascemos, quando as nossas mães nos pariram. Khalaqahu faqaddara, thumma as-sabila yassara. A nossa vinda para este mundo. Mas nós já existíamos. Não viemos do nada. Todo esse processo, toda essa transformação. E Allah diz que thumma as-sabila yassara, até o nosso nascimento foi fácil. Então nascemos. Tínhamos uma estrutura muito menor, um bebê. Mas com todos os componentes essenciais, físicas, para um ser humano. Estava lá. Veias, sangue, coração, pulmão, costelas, tudo. Como é que Allah fez? Como é que Allah nos criou? Não falávamos, não tínhamos dentes. Mas Allah foi dando. Fomos falando. Éramos alimentados. Allah incutiu
nos pais o amor pelos filhos. Está dentro. Então, falando sobre a mãe, é incalculável. O Corão não diz para os pais amarem os filhos, mas o Corão diz, mais que uma vez, para os filhos respeitarem, serem generosos, serem bondosos, serem amorosos, carinhosos para com os pais. Mais que uma vez. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. A melhor forma. Quando nós precisávamos de alimentos, deram. A nossa criação, o ser humano que depende do tempo. Fomos crescendo. Fomos crescendo. Fomos tendo a noção da nossa existência. Começamos a ter a noção se sou rapaz ou se sou rapariga. É claro, os pais sempre cuidaram, sempre nos educaram, sempre nos explicaram. E fomos crescendo. Então o Corão diz, Innal insana lafi khusr. O ser humano está perdido. Allah deu-nos a liberdade de escolha. Wallahi, deu-nos a liberdade de escolha. Escolha. Allah colocou à nossa frente dois caminhos. Não há o terceiro. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Escolha. Deu-nos a opção de escolher. Outras criaturas não têm opções. Malaika não tem opção. Malaika. A criação de Malaika é nur. Claridade, luz. Mas não tem opções. Se recebem uma ordem, é só aquilo que tem que fazer. Insan não. O ser humano não. Tem opção. Fomos crescendo. Vimos as opções à nossa frente. Qual delas escolher? Imma shakiran ou imma kafura. Ou o caminho de gratidão, ser grato, ou ingratidão. Hoje, uma das coisas que nós queixamos, que o ser humano queixa, em todas as partes do mundo, uma boa parte, o que é? Tempo. Não tenho tempo. Como nós vivemos num espaço, e o espaço é físico, o ponteiro do relógio que circula, aquele ponteiro, isto agora com os relógios analógicos, mas aqueles relógios que têm 3 ponteiros. O ponteiro da hora é a hora, o ponteiro do minuto e o ponteiro de segundo. O ponteiro da hora muda depois de passar os 60 minutos. E o ponteiro do minuto muda depois de passar 60 segundos. Esses ponteiros do relógio, os ponteiros do relógio, seja da hora, seja do minuto, ou seja do segundo, não volta para trás. Não volta. E não conseguimos parar o tempo. Fazer parar o tempo. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Se nós analisarmos o nosso dia a dia, é igual. Acordamos de manhã, preparamos para ir para o trabalho,
comemos qualquer coisa a correr e vamos a correr para o trabalho, apanhamos o autocarro ou vamos do nosso carro, apanhamos um trânsito, se você for de transporte público, super cheio. Chega ao trabalho, se chegou tarde, o seu chefe está estressado, se ele veio antes de si. Começou o trabalho, está todo o dia no trabalho e ao fim do dia regressa para casa. Mesmo caminho, sai do trabalho, apanha o autocarro cheio, ou comboio cheio, chega à sua casa cansado. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Há quem tenha a sorte de não trabalhar sábado e domingo, mas depois nota a semana, segunda-feira, terça-feira, passa-se semanas, meses, anos. E quando nós olhamos para trás, já passaram 10 anos, já passaram 20 anos, já passaram 30 ou 40 ou 50 a fazer exatamente a mesma coisa. Então, o Corão, quando diz Innal insana lafi khusr, nós temos a liberdade de escolha. Mas somos responsáveis pela escolha que fizermos. Somos. E se nós temos alguém e se demos essa responsabilidade a esta pessoa, ele tem que cumprir com as suas responsabilidades. Hoje, um rico quer ficar mais rico. Tendo possibilidades, tenta enganar. Tendo responsabilidades, tenta enganar o povo. Nós vimos os nossos políticos, os líderes que deveriam dar exemplos em toda a parte. Desviam dinheiro, depositam dinheiro nas contas dos outros, não declaram. Têm, mas querem mais. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Islã não proíbe nós termos riqueza. Legalmente, halal. Não proíbe. Trabalha, você faz o seu comércio, vende legalmente, vende coisas legais. Halal bejo, halal kamal. Deu-nos um código. Deu-nos uma orientação. Islã não quer que nós fiquemos num masjid 24 horas. Não. Mesmo no Surat al-Jum'ah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Vai trabalhar. Halal. Compra coisas halal e vende halal. Pois a pessoa diz, mas se eu não vender halal, não tenho lucro. Tem. Tem. Se você confiar em Allah, se você tawakkaltu ala Allah, você confia nele, você acredita nele, confia nele. Há tantas mercearias, infelizmente, mercearias donos muçulmanos. Mercearias donos muçulmanos. Vende água, vende sumo e vende álcool. E vende cerveja. बहुत से लोगों के पास दुकान है, पानी भी बेचता है, जूस भी बेचता है, शराब भी बेचता है. Vende halal e haram, pois mistura. Este sustento, este rizq, este dinheiro, ele vai comprar comida para casa. Então, o início, innal insana lafi khusr. Comprou a loja, tem mercadoria, vende halal. Mas se eu não vender halal, não vou ter lucro. Não. Você, se vender halal, vai ter baraka. Halal बेचोगे बरकत होगी. और बरकत से ज्यादा और कोई चीज अच्छी नहीं. Rahmat, baraka. Você tem, há pessoas que têm muito dinheiro, têm casas enormes, têm carros luxuosos, não têm sossego. Sukun nem é. Qual é a vantagem? Não dorme sossegado. Sukun se nem atia. Tem uma cama ortopédica que faz massagens quando você está a descansar.
almofadas ortopédicas, mas está a virar de um lado para o outro, não tem sono. Tem que tomar um comprimido. Dawahana partece. Innal insana lafi khusr. E nós passamos dias, semanas, anos e não temos a noção. A coisa básica é essencial. Será que esta é que é a questão que é colocada? Será que individual, quando passar esta vida aqui no mundo, um dia eu irei saborear a morte. Um dia todos nós iremos. E o Corão fala: Kullu nafsin dha'iqatul maut. A morte temos que saborear. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. O Corão dá um exemplo no Surat Nuh. No Surat Nuh, que é um dos capítulos sagrados ao Corão. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 anos a chamar as pessoas para o caminho certo. Passaram 950 anos. No passado, povos mais fortes, mais altos e viviam mais anos, já cá não estão. Então, eu sei que um dia eu irei deixar este mundo. O Corão diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Então a questão que se coloca é que, será que eu como crente, como mu'min, como muslim, será que eu acredito na vida depois da morte? Eu acredito que a morte não é o fim. A morte é passar para um outro mundo. Eu acredito. Eu pergunto, cada um pergunta a si próprio. हर एक अपने आप को पूछे, क्या मैं मरने के बाद पर ईमान लाता हूं? मरने के बाद जिंदगी है? No meu कब्र virão anjos a perguntarem, मेरे कब्र में मलाइका आएंगे, पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका मा क़िबलतुका, ou eu morri e acabou. Esta ideia não é islâmica. Eu morri e acabou. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. Perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam no Corão. Quando a pessoa falece, quando o corpo é entregue à terra, iremos ter أإنا لفي خلق جديد, vamos ter uma nova fisionomia, uma nova forma. Portanto, se eu acredito que eu um dia serei questionado, então, por que não me preparar antes deste dia? Por que não sair daquele rótulo que o Corão diz: Innal insana lafi khusr. Eu não quero ser khusr, eu não quero estar entre aqueles que estão perdidos. O Corão diz: Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Se você tem essas 4 características, 4, então você não está perdido. Você não está perdido. Allah está a dizer. Quais são? Illa alladhina amanu. Aquele que é crente. Aquele que acredita. Acredita em quê? Primeiro, na unicidade de Allah. Wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, بيده الخير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Nele, uno, único, لا شريك له, الأحد, الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, ليس كمثله شيء, ليس كمثله شيء وله المثل الأعلى. Na unicidade de Allah. Não há ninguém como Ele.
Ninguém. Não há ninguém com ele. Não há ninguém com ele. Único. Illa alladhina amanu. Acreditar nele. Então, se eu acredito nele, eu tenho que acreditar nas mensagens que ele transmitiu. Transmitiu ou não transmitiu? Transmitiu. Revelou aos mensageiros a mensagem para os mensageiros revelarem à humanidade, às pessoas, aos seus povos, às suas nações. Desde Adam a.s. até Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertencemos a Ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que Muhammad é Khatamun Nabiyyin, é Rasul. Tenho que acreditar nele. Portanto, na unicidade de Allah e Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o seu último mensageiro. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Illa alladhina amanu. Este iman, esta crença que Surat Al-Asr está a dizer e nos outros suras Allah está a dizer, é isto. Inna alladhina qalu Rabbuna Allah. Aqueles que dizem que Allah é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Senhor no sentido de nosso Criador, aquele que nos sustenta, aquele que nos orienta, aquele que revelou a mensagem para nós pormos em prática, aquele que perdoa. Somos fracos. O ser humano tem as suas fraquezas. Mesmo com as suas fraquezas, não ficar desesperado da misericórdia de Allah. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Não fiquemos, não poderemos pensar que eu fiz muitos pecados e Allah não irá perdoar. Não, Ele perdoa se pedirmos o perdão. तौबा मांगोगे माफ होगा, तौबा नहीं करोगे तो माफी किस तरह हो? Nós somos fracos, cometemos erros, transgredimos, pedimos perdão e não voltar a fazer o mesmo erro. Imaginemos uma pessoa que vende haram, por exemplo, arrependeu-se, deixou de vender, faz tauba. Oh Allah, peço-te perdão e não voltarei a vender aquilo que não é halal. Faz tauba. Allah aceita o seu tauba. E tauba, o arrependimento tem que ser de uma forma sincera. Sincera, no seu canto. Não é preciso fazer perante as pessoas, no seu canto, no seu lugar onde você se sente mais confortável. Fala com ele. Fala como você quiser falar com ele. Implora. Chora. Mas fala. Ele, sem dúvida, ele é Rahman, Rahim, Ghafiru Dhanb, Waqabilu Tawb, Shadidu Iqab. Illa alladhina amanu. Iman, a crença na unicidade de Allah. Se ele quiser sustentar, como ele quiser sustentar, quanto quiser sustentar, quando quiser sustentar, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Taqwa. E taqwa de Allah vem quando a pessoa tem este iman. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. E que pratique boas ações.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem teme Allah, quem tem taqwa de Allah, e taqwa não é algo físico. Taqwa não é algo que nós conseguimos ver, não. Taqwa está aqui dentro, escondido. Está aqui, no nosso coração, aqui dentro, ninguém sabe. Só Ele é que sabe. Nós, humanos, é que temos uma visão diferente às vezes. Se você tem amigos. Se você tem riqueza mundana, se você demonstra ter riqueza mundana, você terá muitos amigos. Ou muitas pessoas falarão consigo. Muitas pessoas cumprimentarão. Mesmo aquelas pessoas que você não conhece, सब आपको सलाम करेंगे अगर आपके पास माल हो, पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब आपको सलाम करेंगे. जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो भी सलाम करेंगे. Porque eu tenho um interesse. Mas no dia em que deixou de ter, ninguém irá cumprimentar-te. जिस दिन आपके पास नहीं है, तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे. सामने आएंगे, आप सलाम करेंगे, मुंह फेरेंगे. Estará à sua frente, você vai cumprimentar. Ele finge que não te viu. E depois não são passagens ou histórias que nós ouvimos. É o que nós vimos. Iman. Está lá? Guardar o iman. Preservar o iman. É uma dádiva. É um dom. Yahdillahu bihi man yasha. Allah dá a quem Ele quiser. Allah deu-nos esse iman, essa fé, essa crença, guarda, preserva, valoriza. Muitos, nós nascemos no ambiente de Islã. Os nossos pais foram, os nossos avós foram, o ambiente, a família, era Islã. Mas também Allah escolhe quem Ele quiser. E Allah também diz: وَإِن تَتَوَلَّوْا, se virarmos as costas, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ, que Allah nos protege. Se virarmos as costas, se não nos preocuparmos com este imã que Allah nos deu, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Virão outros. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. E não teremos exemplares. Então hoje ficamos por إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, aqueles que são crentes. E a crença tem que ser forte. Só para finalizar. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Por exemplo, tudo de bom que nós temos, a tendência de ser humano é esta. Vou já acabar. Tudo de bom que nós temos, nós queremos mais. A tendência é esta. Mas vamos levá-lo na parte espiritual. Se eu faço só faraid, eu gostava de fazer sunnah também. Então faço sunnah. Se eu faço sunnah, eu quero fazer nawafil. Também faço nawafil. Para mim. Cada um faz para si. Se eu jejuo somente durante o Ramadã e posso jejuar, por exemplo, 2 vezes por semana, às segundas e às quintas, quero fazer. Faço. Aumenta. Intensifica. Então, como é que eu quero aumentar o meu imã? E imã é uma coisa muito pessoal. Imã, a fé, a crença que cada um tem, é muito pessoal.
E ninguém pode julgar o imã ou a crença do outro. Ninguém. Ninguém pode dizer ao outro que o teu imã é fraco ou o teu imã é forte. Não. Cada um sabe do seu imã, da sua crença. Nós vamos muito nas aparências. E a aparência ilude. Então Allah está a dizer: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Crente é aquele quando o nome de Allah é mencionado, ele fica arrepiado. Wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu. E quando o Corão é recitado, tuliyat alayhim, quando ele ouve o Corão, quando o Corão é recitado, zadatuhum imana. O imã aumenta. Ouvir Corão, imã aumenta. Imagina se a pessoa ler o Corão. Ouvindo o Corão calmamente, não é pôr o Corão e estar a conversar, ou pôr o Corão sem estar atento a ouvir. Não. Porque o próprio Corão diz: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quer rahma, quer receber a misericórdia de Allah com o Corão, ouça e cala. Se não quer ouvir, desliga. O Corão merece respeito. Há pessoas que põem o Corão, estão a ouvir e nem estão a ouvir. Não. Mesmo que nós ouçamos pouco, mas com atenção. Ligou, ouviu Suratul Fatiha todo completo, com atenção, concentração. Ouviu todo, percebeu, ou quer ouvir outra vez, tudo bem. Pode ouvir outra vez, mas estejamos a ouvir com atenção. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firmes. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Só queria relembrar. Na semana passada pediu-se e anunciou-se que, inshallah, em breve nós vamos começar com as obras das janelas e das casas de banho. E as janelas do masjid têm que ser alteradas. Já temos o orçamento e apelamos a todos, na medida do possível, naquilo que a pessoa puder contribuir, que o faça para o masjid. Se for. Qualquer contribuição que a pessoa der, mesmo que seja 1 euro, ou 5 euros, ou 10, ou 100, aquilo que a pessoa puder, a recompensa será dada por Allah. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Portanto, com essa intenção, que Allah recompense aqui e no Akhirat, na medida do possível. Para além disso, nós temos aulas aos sábados e aos domingos. Aquelas crianças e adultos que não conseguem vir durante a semana, apesar de nós termos aulas durante a semana também, mas aqueles que não conseguem vir durante a semana, aos fins de semana temos aulas de manhã, a partir das 11, para rapazes e raparigas. Temos professores para rapazes e temos professoras para raparigas. Só para finalizar, há alguns irmãos que nos pediram para nós fazermos doá, porque estão doentes, que Allah dê a shifa aos familiares, aos amigos dessas pessoas que estão doentes, e que dê a maghfira para aqueles que nos deixaram. Muito rapidamente faleceu um irmão do amigo nosso em Moçambique. Um jovem morreu afogado, apesar de ter vindo da Inglaterra. O tempo terminou. Ainda hoje de manhã estava a falar com o Bai Abdulaziz. Veio da Inglaterra. Um grupo de jovens veio da Inglaterra para Portugal. E foram à praia e um deles morreu afogado.
Então vai, Abdulaziz estava a dizer que o Malikul Maut estava à espera dele aqui. Quando chega o dia. E quando chega o dia, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Nem atrasa, nem adianta. É bom nós refletirmos, a sério, não digo todos os dias, mesmo que seja uma vez por semana, refletir. O que é que eu vou levar comigo? सोचें, हर एक सोचे, मैं मरने के बाद क्या ले जाऊंगा? Depois de eu falecer, quando eu falecer, o que é que eu levo comigo? मरने के बाद मैं क्या ले जाऊंगा? كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tudo fica. Tudo fica. Riqueza fica, familiares fica, shuhurat fica, tudo fica. Pessoas irão falar de nós uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Depois passamos para o esquecido. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. وما علينا إلا البلاغ المبين. Até fiquei sem voz.